Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo e leitura do livro A Matriz Divina, do Greg Braden. É um desafio, porque são mais de 200 páginas e a gente vai, no início, na página 30, mas a gente vai, dentro do possível, fazendo essa leitura com calma, sempre que puder fazendo alguma explicação, porque é importante, né? Muitas vezes a gente não tem tempo de ler, mas esse áudio, a gente está fazendo em formato áudio, eu espero que contribua, que deixe alguma mensagem, que aos poucos desperte essa vontade de leitura. E a gente se desafia, porque na verdade eu iria ler o livro sozinha, mas por que não compartilhar nessa leitura junto com outras pessoas? E aí a gente voltando ao que a gente já vinha lendo, a gente começou o capítulo 1, e o capítulo 1 fala do encontro, né, do autor com uma pessoa, um guardião da sabedoria, né? E na conversa entre eles, esse guardião começa a falar sobre uma civilização que existiu naquela área ali no México, em um determinado local do México, e essa civilização ela foi se perdendo quando ela começou a fazer conquistas tecnológicas, né, muito potentes, e cada vez mais ela se desligava do coração para ser mais racional em relação às coisas, né? E ao Greg, ao escutar aquilo que o guardião ia falando, ele achava semelhante à civilização atual, né? E é onde a gente está agora, gente, na página 30, que é o que a gente vai dar continuidade, ele fala o seguinte: aparentemente, quanto mais desgarrados ficamos de nossas relações naturais com a Terra, com nosso corpo, uns dos outros e de Deus, mais vazios nos tornamos. Foi onde paramos. Tão vazios assim, empenhamos-nos na luta para preencher nosso vácuo íntimo com coisas. Observando o mundo a partir dessa perspectiva, não posso deixar de pensar sobre dilema semelhante levado ao cinema pelo filme de ficção científica Contato. O consultor de temas de ciência do presidente dos Estados Unidos, representado pelo ator Matthew McConaughey, explora a questão fundamental enfrentada por todas as sociedades tecnológicas. Durante uma entrevista à televisão, ele indaga se nossa sociedade melhorou com os avanços tecnológicos. Teriam eles nos aproximado uns dos outros ou feito com que ficássemos mais separados? A questão acaba não sendo realmente respondida no filme, e um tópico desse poderia sozinho ser tema de um livro inteiro. Entretanto, o que o consultor desejava demonstrar era um argumento bastante sólido, quando indagou quanto do nosso poder dissipamos em distrações. Ao sentirmos que videogames, filmes, relacionamentos virtuais online e comunicação que dispensa a voz são necessidades que estão substituindo o face a face na vida real, percebemos sinais de uma sociedade com problemas. A mídia eletrônica e o entretenimento, embora sem dúvida pareçam tornar a vida mais interessante, também podem ser vistas como bandeiras vermelhas que sinalizam perigo e nos dizem como estamos fora da rota de uma vida rica, saudável e significativa. Além disso, quando evitar doenças passa a ser o principal foco de nossa vida, em vez de como viver de maneira saudável, como evitar a guerra em lugar de como cooperar em paz, pela paz, como criar novas armas e não como viver em um mundo onde os conflitos armados ficaram obsoletos, claramente fizemos a opção do caminho da sobrevivência e nada mais. Dessa maneira, ninguém é verdadeiramente feliz, ninguém vence realmente. Quando nos encontramos vivendo assim, a atitude óbvia a tomar, evidentemente, é procurar por outro caminho. Precisamente essa é a proposta deste livro e este é o motivo pelo qual compartilho essa história. E aí a gente vai continuar aqui na página 31. Como a história termina? Perguntei ao nativo, guardião da sabedoria. As pessoas encontraram finalmente o poder e se lembraram de quem eram?
Nesse momento do dia, o sol já tinha desaparecido por trás das escarpas do desfiladeiro e pela primeira vez eu podia ver melhor com quem eu estava falando. O homem queimado de sol na minha frente deu um amplo sorriso ao ouvir minha pergunta. Ficou quieto por um instante e depois sussurrou: "Ninguém sabe, porque a história ainda não terminou. As pessoas que se perderam são nossos ancestrais. Somos nós que estamos escrevendo o final dessa história. O que você acha?" Olhe que lindo, né? Então, eu paro aqui para que a gente pense. Nós estamos escrevendo essa história. Nós estamos envolvidos com tecnologia, nós estamos achando tudo tão bonito. Nós, a sociedade, né? Alguns de nós já está mais desperto. Mas a maioria, e principalmente o jovem, muito encantado com toda a tecnologia, com robôs, com robótica, com isso, com aquilo, e se distanciando da natureza, né? E aí, isso já é uma coisa que vem, e aqui nesse livro a gente vai tentar pensar sobre essa história, pensar sobre o que queremos, o que somos, o que é essa matriz. Continuando. Depois disso, só voltei a vê-los poucas vezes, em vários locais da região e comunidades que ambos amávamos. Entretanto, lembro-me dele muitas vezes, até hoje. Enquanto observo como se desdobram os eventos do mundo, lembro-me dessa história e pergunto-me se ainda chegaremos a ver como termina durante nossa vida. Será que o leitor e eu seremos o que vão se lembrar? São muitas, muito grandes as implicações da história contada pelo homem do Quênia. A sabedoria convencional da narração e a que é a de que as ferramentas das civilizações passadas, independentemente da idade que tenham, eram de certa forma menos adiantadas do que as modernas tecnologias, ainda que seja verdadeiro o fato que esses povos não contaram com os benefícios da ciência moderna naquela época para ajudá-los com seus problemas. Talvez eles tivessem algo ainda melhor. Nas minhas discussões com historiadores e arqueólogos, cujas vidas são baseadas na interpretação do passado, esse tópico geralmente acaba sendo a origem de emoções acaloradas. Se eles eram mais adiantados, onde está a prova de tanta tecnologia? Perguntam especialistas. Onde estão as torradeiras, os fornos de micro-ondas, os aparelhos DVD? Acho muito interessante depender tanto de coisas feitas pelos indivíduos ou se interpretar como uma dada civilização teria se desenvolvido. E o que dizer do raciocínio que está sob a superfície do que eles fizeram? Embora nunca tenhamos nos deparado com a TV ou câmera digital nos registros arqueológicos do sudoeste americano, ou em nenhum outro lugar, para falar a verdade, tanto quanto saiba, a questão é por quê? Será que, ao encontrarmos os restos das civilizações avançadas, como as do Egito, Peru e a do sudoeste do deserto americano, estaremos realmente nos deparando com remanescentes de uma tecnologia a tal ponto adiantada que dispensava o uso de torradeira e DVDs? Talvez tivessem superado a necessidade de viver em um mundo exterior desordenado e complexo. Talvez soubessem algo acerca deles, mesmo que tenha lhe dado uma tecnologia interna para viver de modo diferente, uma sabedoria que já esquecemos. Tal sabedoria lhes trouxe tudo o que precisavam para sustentar e remediar suas vidas de uma maneira que estamos somente principiando a perceber. Se isso for verdade, talvez não seja necessário buscar nada além da natureza para compreendermos quem somos e qual é verdadeiramente nosso papel nesta vida. É igualmente possível que algumas de nossas mais profundas e fortalecedoras percepções já estejam confirmadas pelas descobertas misteriosas feitas no mundo dos quanta. Durante o último século, os físicos descobriram qual a matéria do nosso corpo e o universo nem sempre segue a forma limpa e organizada das leis da física, consideradas sagradas durante aproximadamente 300 anos. De fato, da menor de todas as escalas do mundo, as próprias partículas que nos constituem quebram as regras que dizem sermos separados uns dos outros e limitados em nossa existência. No nível das partículas, aparentemente tudo está interconectado e é infinito.
Essas descobertas sugerem que existe algo no interior de cada um de nós que não é limitado pelo tempo, nem pelo espaço e nem mesmo pela morte. Essas descobertas concluíram que aparentemente vivemos em um universo não local, onde tudo está sempre conectado. Dion Radin, cientista sênior do Institute of Nordic Science, foi pioneiro na exploração do que significa viver em tal mundo. Conforme sua explicação, a não localidade significa que existem maneiras de mostrar que coisas que parecem estar separadas, de fato, não estão separadas. Em outras palavras, o nós que habita no nosso íntimo não se limita apenas pela pele e pelos pelos do nosso corpo. Não importa como chamemos esse algo misterioso, nós todos os temos e o nosso se mistura com o dos outros, como parte do campo de energia que banha todas as coisas. Acredita-se que esse campo seja a rede quântica que conecta o universo, o infinitamente microscópico e o molde energético para tudo, desde a cura do nosso corpo ao fortalecimento da paz mundial. Para reconhecer nosso verdadeiro poder, precisamos compreender o que é esse campo e como ele funciona. Se os antigos daquele cânion do norte do Novo México, ou para falar a verdade, de qualquer outro lugar do mundo, compreendiam como essa esquecida parte do nosso interior funciona, temos uma forte argumentação para honrar a sabedoria dos ancestrais e introduzi-la em um lugar adequado na nossa época.